O Notícias Agrícolas continua esclarecendo as informações que circulam em torno da possibilidade do governo zerar as tarifas de importação de países de fora do Mercosul pelo Brasil de soja, milho e arroz. Dessa vez a gente vai entender um pouco mais os impactos disso para o setor da soja, conversando com o André Nassar, presidente da Biov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, já conosco na tarde dessa quinta-feira. André, muito boa tarde para você, muito obrigada pelo seu tempo, principalmente, e pela companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas. Oi, boa tarde. Bom estar de volta aqui no Notícias Agrícolas. Para nós é sempre um prazer. André, como é que o setor da indústria processadora, da indústria de óleos do Brasil recebe essa possibilidade da gente zerar essa importação, essa tarifa, né, de importação de soja de países de fora do Mercosul? Então, a gente sempre importou um pouquinho de soja, né? Esse ano a gente já importou 500 mil toneladas do Paraguai, quer dizer, é uma importação normal, né, que ocorre. Eu vejo essa medida como uma medida assim mais política. Ela é mais para falar, digamos assim, para os consumidores dos processados de soja, sobretudo a indústria de carne, né? Que com a redução da tarifa talvez possa ocorrer alguma importação, principalmente dos Estados Unidos, né? Porque essa importação ocorreria agora no segundo semestre. Então, assim, como uma medida pontual, que tem data para começar e acabar, e a data para acabar teria que ser 31 de dezembro, porque a gente não sabe ainda, né? Sim. Mas, assim, se for uma medida pontual que acaba 31 de dezembro, na hora que começa a colheita da safra 2021, a medida encerra, eu acho que tudo bem, eu acho que pode até ter uma ou outra indústria que ela não comprou bem o produto, ela precisa fazer compras agora no final. Hoje deve ter menos de 10% de soja na mão dos produtores, né? Então, assim, talvez possa ter uma ou outra operação de importação, de indústria ou mesmo de integradoras. Então, acho que é uma medida assim para atender casos específicos. Agora, o que preocuparia bastante a indústria da soja, porque não é um pleito nosso. Nosso pleito, na nossa visão, não tem falta de soja no Brasil. A gente está esmagando esse ano muito bem. A gente vai produzir farelo e óleo mais do que no ano passado. Então, assim, não tem, por questões de abastecimento, ela não faz sentido. A minha preocupação é se estender isso para a entrada da próxima safra. Aí eu começo a ficar preocupado. E como é que a gente entende essa relação, André? Porque aí a gente já tem, embora a gente já tenha um percentual considerável da safra nova comercializada, isso poderia prejudicar muito as nossas operações, não? A importação, você fala? Sim, se isso se estender para a Que eu... próxima safra. Não, então, aí se estender para a próxima safra, eu acho que aí a gente está criando um problema. Por Certo. quê? Porque aí vai ser uma medida mais política, certo? E que pode trazer demandas do tipo, eu quero importar farelo de soja, que é o processado da soja. Eu quero importar óleo vegetal, eu quero importar biodiesel, entende? Então, assim, os problemas grandes começam bem pequenininhos. É como uma dose de um medicamento. Ele pequeno não tem problema. Se você der uma dose muito grande, você começa a correr risco, né? Então, se ficar uma coisa restrita, que termina em 31 de dezembro, não tem problema. Agora, se entrar na próxima safra, a minha leitura é que vão ter questões políticas, eventualmente de aproximação com os Estados Unidos. A gente está vendo o que está acontecendo aí entre Brasil e Estados Unidos na questão do etanol, não é isso? Sim. Isso pode trazer para a soja. O governo tem, claro, interesses em ficar próximo dos americanos. Os americanos podem ter interesse em exportar biodiesel, por exemplo. Então, os americanos hoje, o mercado chinês está mais fechado para eles, então eles podem querer exportar soja para o Brasil, o que não faz sentido nenhum, né? Ainda mais na próxima safra, que a gente provavelmente vai ter uma safra recorde. Então, a meu ver, assim, quer fazer a medida muito bem. Começa, termina no dia 31 de dezembro e vamos em frente, porque aí vai entrar uma safra grande, né? Claro. A indústria nossa tem toda a capacidade de processar, quer dizer, não faz sentido nenhum a gente ficar trazendo matéria-prima de fora, sendo que o Brasil é o país mais competitivo na soja. Sem dúvida. Né? Então, assim, tem que seguir como sempre foi, volta a tarifa para o nível normal dela. André, se a gente olha da perspectiva fiscal, econômica,
também é um ponto a ser observado, um ponto a ser considerado na hora de tomar essa decisão, né? Você diz o quê? Do governo Sim, se o governo zerar essa tarifa num momento como esse, onde a gente está discutindo ali a reforma tributária, a gente está numa situação onde o câmbio está bastante elevado, a gente tem ali pontos a serem observados no âmbito econômico e fiscal do Brasil que precisam também ser considerados, né? Realmente, você tem razão. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de preço de soja elevado. Se é para importar, não precisa tirar os 8%, a tarifa, acho que é 8, 9, né? Não lembro agora. 8%. 8%, isso. Então, assim, você tem razão, não tem necessidade. Se o mercado realmente vai importar, não vai ser uma tarifa de 8% que vai fazer diferença no momento atual, né? Então, sim, tem implicações de redução de arrecadação que não precisava ocorrer. Então, realmente eu tenho dificuldade de ver isso como uma medida que faz sentido, né? Eu acho que a preocupação do governo maior é questão de preço, é porque a soja subiu de preço. Agora, também 90% da soja está comprada, então nós estamos discutindo uma questão de preço para os 10% que faltam, né? E quem não está bem comprado, né, não vai se resolver agora com o volume que ainda está disponível na mão do produtor, quem não comprou bem, né? Agora, eu quero reforçar que o problema maior é se a medida se estender para quando entrar a safra. Aí eu entendo que a gente tem que ter um posicionamento muito forte, indústria, produtores de biodiesel, né? Contrária à medida, porque não faz sentido nenhum o Brasil facilitar a importação de soja sem reciprocidade nenhuma, né? Teria que ter algum tipo de reciprocidade muito positiva para o próprio setor. Num momento onde a nossa competitividade só faz crescer, né, André? A competitividade nossa está crescendo, a demanda internacional é muito grande, né? Então, assim, não tem razão nenhuma. Os preços vão se reajustar quando a safra entrar e vão ficar nos patamares normais. É claro, assim, se a gente estiver falando de câmbio elevado como tal, o preço em real ele fica mais alto. Mas isso é normal, quer dizer, é uma questão de câmbio. Nós não vamos resolver nós não vamos balançar o cachorro pelo rabo, né? Existe uma consequência de câmbio? Existe, mas a consequência de câmbio ela é benéfica para os exportadores e dessa forma é benéfica para o produtor e é benéfica para o resto da sociedade também, né? Então, assim, só tem um jeito, o câmbio começar a baixar e essas coisas vão se ajustando. Mas, de fato, a visão é que quando entrar a próxima safra, os preços se ajustam, então acabou, não precisa. E a gente já passou por momentos semelhantes, óbvio que não na mesma intensidade, porque tínhamos outros cenários de demanda também, né, André? E de oferta. E certamente quando as safras forem se renovando, o mercado vai se renovando e acompanhando. E você frisou muito nessa questão de que não falta soja no Brasil, né, André? Da perspectiva da Biov. Não falta. Eu acho Sim. que assim, a gente teve uma exportação muito grande de soja, isso é verdade, de forma mais antecipada, de grão, né? Sim. Evidentemente, isso gera uma preocupação para a indústria que processa essa soja. Mas a indústria que processa, ela conhece o mercado, porque ela é trading também, né? Claro. Um bom volume, mais de quase 60% da soja que é processada no Brasil, ela é processada por empresas que são tradings também, ou seja, elas exportam o grão. Então, essas empresas se posicionam, compram antecipado. Por isso que é tão importante proteger o que a gente chama de fomento rural, né? Fomento da produção, que é a compra antecipada. Porque ao fazer a compra antecipada, eu me protejo de picos de preço, como a gente está vendo agora, né? Então, o mercado deveria ir nessa direção, mas as empresas que se protegeram estão protegidas, elas não vão processar menos soja por causa disso. Eu tenho mais preocupação no biodiesel, de haver uma mudança drástica no mercado do biodiesel, que levaria a um menor processamento de soja do que de exportação de soja, porque os mercados são integrados, né? André, a minha última questão para você, que eu sei que você está com o seu tempo ajustado. Talvez por isso nós tenhamos tido essa redução
na mistura, né, do biodiesel de 12% para 10%, a questão do preço foi um ponto fundamental para que isso acontecesse, ou vai além disso, André? Não, assim, a mistura não estava nos planos. Houve Certo. um problema no leilão, um problema técnico no leilão, que resultou na necessidade de voltar atrás na etapa do leilão. Tá? Aí, na necessidade de voltar atrás, o governo tomou a decisão de reduzir a mistura, preocupado que não haveria volume necessário. Tá? Então, não fazia parte do plano. Deu um problema no leilão, reduziu a mistura. Agora, olha o que está acontecendo. Uma etapa do leilão fechou hoje. As compras foram iguais a quando era B12. Eita. Todo o volume foi comprado. Então, assim, a mistura de B10 para B12 agora não teve efeito na demanda. Certo. Tá? Então, assim, na prática ela não precisava ter ocorrido. Mas claro, o governo decidiu, né? Agora, do ponto de vista do produtor de biodiesel, a demanda foi igualzinha. O que a gente não quer no biodiesel, aí eu preciso frisar, é que por conta desse cenário de oferta apertado, porque tem um cenário de oferta apertado no óleo, porque o Brasil exportou muito óleo, processou muita soja e exportou muito óleo, é que o governo venha mais para frente e reduza ainda mais essa mistura. Porque se ele assim o fizer, ele vai estar dando um sinal para a nossa indústria que é para esmagar menos. Aí nós vamos entrar na próxima safra com um problema, que é esmagando menos. E como você está vendo, o mercado internacional de grão é muito líquido, ele demanda muito grão. O que se produz se consome, né, André? Exato. Se a gente bobear no biodiesel, nós vamos exportar muito mais grão. E aí a gente não vai estar industrializando. Então, isso é que é a minha grande preocupação. Então, imagina assim, você mexe no biodiesel, abre, não volta com a tarifa, você vai criando uma situação tal de incerteza que o que a gente faz? Exporta grão, que é a forma mais, digamos assim, mais fácil. E mais segura, né? Assim... Mais segura, exatamente. Segura no sentido de garantia, né, André? Exato. E ainda tem a guerra comercial, a China não compra farelo, ela só compra grão. Então, assim, aí a gente vai realmente prejudicar a indústria seriamente. Isso não pode acontecer. Quer dizer, o Brasil precisa aumentar o grau de industrialização da soja, não diminuir. Sem dúvida. André Nassar, muito obrigada pelos esclarecimentos. Para nós é sempre um prazer trazer a sua análise, o seu ponto de vista, né? É muito, como sempre, muito contundente. Te agradeço muito. E certamente a gente ainda vai conversar muito sobre isso, né, André? Isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Até a próxima, André. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. André Nassar, presidente da Biov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais do Brasil, nos trazendo, portanto, essa perspectiva. E o André, muito enfático em dizer que trata-se mais de uma medida política do que efetiva para mudar realmente esse cenário de oferta do Brasil. Mais do que isso, o André também traz essa reflexão, né? 90% da soja 2019-20 já foi comercializada. A gente estaria discutindo ali uma medida para esses restantes 10%, ou menos de 10% que há da safra velha ainda para ser negociada. Mais do que isso, a preocupação da Biov, a preocupação do André, e o André esclareceu isso aqui, é se isso se estende para a próxima safra, quando a gente está previsto para colher uma safra recorde, beirando 130 milhões de toneladas, podendo superar este volume. Aí sim é preocupante. Mais do que isso, se a gente tem isso aliado a uma mudança que se deu por conta de problemas no leilão de biodiesel, na mistura do B12 de volta para o B10, aí a gente tem uma sinalização que as indústrias teriam que esmagar menos óleo. Nós já temos pouco óleo no Brasil, porque exportamos muito óleo esse ano. Então, a gente teria uma sucessão, um acúmulo de problemas que não é importante que isso aconteça agora. Não é bom que isso aconteça nem agora e nem em nenhum momento. Então, a gente precisa cuidar da industrialização da soja, principalmente. A gente precisa cuidar para que a gente amplie e intensifique a industrialização da soja e não reduza o nosso potencial processador. Então, acompanhando todas essas determinações, a gente vai continuar monitorando essa questão da possibilidade de se zerar a tarifa para a importação de soja de países de fora do Mercosul. Isso deveria ser discutido e votado pela CAMEX nesta quinta-feira. Até o início deste boletim e até o final dele, o que já podemos apurar é que ainda não aconteceu, não há novidades, não há uma definição já certa sobre isso. Algumas fontes que nós consultamos acreditam que isso possa nem vir a acontecer, dada a
complexidade do tema, né, e por ser uma medida que realmente não resolveria o problema. Também, segundo o André Nassar, não falta soja no Brasil. É um cenário de oferta apertada, oferta disputada entre exportação e indústria, porque o cenário exportador é muito favorável para o vendedor brasileiro. Mas a oferta de preços da indústria também tem crescido. A gente tem até R$ 140 sendo ofertado pela indústria por saca de soja do Brasil, remanescente da safra 2019-20. Então, a gente está acompanhando todos esses detalhes, todos os elos da cadeia produtiva e processadora de soja para entender o que vem daqui para frente. Claro que as informações chegam para você em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas e nossa equipe está focada. Qualquer novidade, a gente te informa por aqui. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.